Nos últimos anos, com a ajuda de redes de temporização de pulsares, os cientistas detectaram as ondas gravitacionais de menor frequência já observadas até hoje, as ondas gravitacionais na faixa dos nanohertz. Essas ondas gravitacionais são geralmente consideradas provenientes das profundezas do universo, onde se escondem muitos buracos negros supermassivos com massas de bilhões de vezes a do Sol. Quando esses gigantes colidem e se fundem entre si, o espaço-tempo ao seu redor é lentamente perturbado por enormes variações gravitacionais, gerando assim ondas gravitacionais de frequência extremamente baixa. Esses sinais de ondas gravitacionais se espalham pelo universo como um ruído de fundo, o que indica que, no universo, especialmente no início de sua história, as fusões de buracos negros supermassivos, ou seja, as fusões de galáxias, eram muito comuns. No entanto, a fusão de buracos negros está longe de ser tão simples quanto se imagina. Se levarmos em conta os efeitos quânticos, à medida que dois buracos negros se aproximam continuamente, o menor deles pode não conseguir se fundir a tempo e acabar evaporando completamente. Ou seja, quando consideramos simultaneamente a relatividade geral e a teoria quântica de campos, a fusão de buracos negros simplesmente não ocorreria, mesmo sem considerar os efeitos quânticos. Para buracos negros supermassivos localizados no centro das galáxias, a fusão entre eles ainda apresenta aspectos difíceis de explicar. De modo geral, acredita-se que a fusão de buracos negros ocorre em 3 etapas, em espiral, fusão e Rindon. Um espiral é o processo no qual dois buracos negros orbitam um ao outro enquanto se aproximam gradualmente. Durante esse processo, são emitidas ondas gravitacionais de frequência extremamente baixa. Quando esses dois buracos negros entram na fase final do espiral, as ondas gravitacionais tornam-se muito intensas, a ponto de já poderem ser detectadas por observatórios como o LIGO. Em seguida, ocorre a fusão. Os dois buracos negros finalmente se unem, formando um novo buraco negro resultante da combinação dos dois. No momento de sua formação, o novo buraco negro não possui uma forma regular, e passa por um breve período de oscilações. Mas logo ele se estabiliza, tornando-se um buraco negro estável de forma bem definida. Esse processo é semelhante a um sino vibrando até gradualmente se aquietar, por isso é chamado de Rindon. Embora a teoria descreva o processo dessa forma, na realidade, para que dois buracos negros consigam se aproximar gradualmente, é necessário que exista um mecanismo capaz de dissipar energia. Caso contrário, ambos entrarão em uma fase de órbita extremamente longa. Nas fases iniciais do espiral, isso não é um grande problema, pois existem muitos meios de dissipação de energia. Por exemplo, quando buracos negros supermassivos no centro de uma galáxia se fundem, como eles estão localizados na região central da galáxia, há ao redor uma grande quantidade de estrelas e matéria interestelar. Essas estrelas e essa matéria interestelar exercem atrito dinâmico sobre os buracos negros. Esse atrito ajuda os buracos negros a perderem momento angular, reduzindo assim o raio de suas órbitas. Ao mesmo tempo, durante a órbita mútua, as ondas gravitacionais emitidas pelos buracos negros também dissipam parte da energia, o que faz com que as órbitas se tornem ainda menores. No entanto, na fase final do espiral, quando os dois buracos negros estão extremamente próximos, já não há praticamente nada ao redor deles. Os buracos negros não conseguem mais dissipar energia por meio do atrito dinâmico. Quando a distância entre os dois buracos negros diminui para cerca de 1 parsec, aproximadamente 3,26 anos-luz, o processo de espiral pode entrar em um estado de estagnação, ou seja, os dois buracos negros ficam presos por um longo período em uma órbita de cerca de 1 parsec, sem conseguir completar a fusão. Esse problema é conhecido como o problema do parsec final. A existência desse problema não apenas entra em conflito com a teoria do fundo de ondas gravitacionais mencionada anteriormente, como também contradiz a teoria de que buracos negros supermassivos se formam a partir da fusão de buracos negros de menor massa. Dado que, na realidade, as fusões de buracos negros claramente conseguem ocorrer, é evidente que devem existir mecanismos que ainda não compreendemos plenamente. Se fosse possível encontrar dois buracos negros supermassivos em processo de fusão, com uma separação inferior a 1 parsec, talvez isso ajudasse a resolver o enigmático problema do parsec final. No entanto, sistemas binários de buracos negros supermassivos em escalas subparsec geralmente estão muito distantes da Terra. Além disso, nos sistemas binários, as massas dos dois buracos negros costumam ser bastante diferentes, e, somado a isso, cada um apresenta condições distintas de acreção, o que torna muito difícil distingui-los observacionalmente. Em um artigo publicado em novembro de 2023 no Astrophysical Journal, uma equipe internacional de pesquisa liderada pelo Observatório Astronômico de Xangai, da Academia Chinesa de Ciências, analisou mais de 40 anos de dados observacionais, de 1978 a 2022, e descobriu que o buraco negro no centro da galáxia M81 pode, na verdade, ser um sistema binário. A distância entre esses dois buracos negros é extremamente pequena, de apenas cerca de 0,02 parsec, caracterizando um típico sistema binário de buracos negros supermassivos em escala subparsec. Uma separação tão curta indica que o sistema já está muito próximo da fase dominada pela emissão de ondas gravitacionais. Isso sugere, até certo ponto,
que a fusão de buracos negros supermassivos não passa por uma fase prolongada de estagnação. Esse achado fornece uma amostra observacional importante para abordar o problema do parsec final. Em um artigo publicado em julho de 2024 na Physical Review Letters, pesquisadores propuseram um método para resolver o problema do parsec final, por meio das autointerações da matéria escura. De acordo com as teorias atuais da matéria escura, além da alta densidade de matéria comum no centro das galáxias, a densidade de matéria escura nessa região também é relativamente elevada. No entanto, em modelos anteriores de fusão de buracos negros em movimento rápido produzem fortes perturbações gravitacionais, fazendo com que partículas de matéria escura sejam ejetadas do sistema. Quando dois buracos negros se aproximam da escala de um parsec, não apenas não restam estrelas nem matéria interestelar ao redor, como até mesmo a matéria escura se torna escassa. Assim, suas órbitas deixam de se contrair, resultando no problema do parsec final. Antes, os estudos consideravam principalmente as interações entre a matéria escura e os buracos negros. Neste novo trabalho, os pesquisadores assumiram que certos tipos de partículas de matéria escura possuem autointerações. Isso faz com que essas partículas não se dispersem completamente, mantendo ainda uma densidade relativamente alta. Dessa forma, a matéria escura pode continuar interagindo com os buracos negros, consumindo a energia do sistema. Assim, as órbitas dos buracos negros continuam a encolher, até que a fusão finalmente ocorra. A verdadeira natureza da fusão de buracos negros permanece envolta em mistério. Mas será que compreendemos melhor a fusão de estrelas de nêutrons? Em comparação com buracos negros supermassivos, os problemas enfrentados pelas estrelas de nêutrons nesse aspecto são, de fato, menos pronunciados. Embora também sejam objetos de densidade extremamente alta, suas massas são muito menores do que as dos buracos negros supermassivos. Para corpos de menor massa como as estrelas de nêutrons, as interações gravitacionais entre eles são relativamente mais fracas, e são facilmente influenciadas pelo ambiente ao redor. Além disso, ao contrário dos buracos negros, as estrelas de nêutrons não apenas absorvem energia, elas possuem muitos mecanismos de dissipação. Por exemplo, durante a fusão, ocorre a emissão de radiação intensa, e seus campos magnéticos extremamente fortes também desempenham um papel importante no processo. Em resumo, pode-se dizer que as estrelas de nêutrons não sofrem do chamado problema do parsec final, embora o processo de espiral não apresente grandes dificuldades. O que acontece com as estrelas de nêutrons após o início da fusão, ou seja, no momento da colisão, ainda é uma questão em aberto na ciência. Por quê? Porque as condições ambientais durante a colisão de estrelas de nêutrons são extremamente extremas. Não apenas o estado da matéria das próprias estrelas de nêutrons é extremo, como também as altíssimas temperaturas e pressões geradas no processo são praticamente impossíveis de reproduzir em laboratório. Além disso, os processos físicos envolvidos em toda a colisão são extremamente complexos, incluindo campos magnéticos intensos, grandes momentos angulares, e a mistura de diferentes estados da matéria, entre outros fatores. Somado a isso, colisões de estrelas de nêutrons são eventos raríssimos, e as observações disponíveis ainda carecem de dados suficientes. Portanto, pode-se afirmar que, no campo das fusões de estrelas de nêutrons, os modelos teóricos atuais são extremamente incompletos, baseando-se principalmente em formulações matemáticas da relatividade geral, que ainda apresentam grandes incertezas. Em um artigo publicado em maio de 2024 na Physical Review Letters, pesquisadores analisaram os neutrinos presentes nos remanescentes da fusão de estrelas de nêutrons, para vislumbrar o que acontece no momento da colisão. Antes da colisão, as estrelas de nêutrons eram originalmente frias. Na realidade, esse frio ainda pode corresponder a dezenas de bilhões de graus. No entanto, no instante em que a colisão ocorre, a superfície das estrelas de nêutrons é rapidamente aquecida a trilhões de graus. Devido à densidade extremamente alta das estrelas de nêutrons, os fótons não conseguem escapar para dissipar o calor. Contudo, durante a colisão, um grande número de nêutrons colide entre si, produzindo prótons, elétrons e neutrinos. Os neutrinos são famosos por serem partículas fantasmas, pois não participam das interações forte e eletromagnética. Assim, nesse momento, as estrelas de nêutrons conseguem se resfriar, por meio da emissão de neutrinos. Logo após o início da colisão, embora a superfície da estrela de nêutrons esteja extremamente quente, seu interior ainda permanece relativamente frio, com dezenas de bilhões de graus. Esse processo, porém, dura apenas de 2 a 3 milissegundos. Muito rapidamente, toda a estrela de nêutrons atinge o equilíbrio térmico. Essa breve fase de desequilíbrio continua sendo um mistério para a física atual. Portanto, o estudo desses objetos extremos ajudará a aperfeiçoar ainda mais a física moderna.